O investidor que acreditou no Involvis, ele entende que a cultura da Involvis é um dos seus principais diferenciais. Eu sou Shirley Ortiz no Líderes de um Novo Mundo, o podcast que conecta você à liderança do futuro. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais a história do André Krumenauer e dos seus sócios na Involvis, entender um pouquinho mais como eles chegaram até aqui, o que trouxe essa empresa esse momento tão especial, referência no mercado de software para trade marketing, e entender como construir uma cultura organizacional tão sólida e como consegue manter um time de envolvidos tão engajado. Bem-vindo, André. Obrigado, Shirley, pelo convite. Eu fico super honrado em participar desse projeto. Temos amigos em comum aqui em Floripa, né? E que seja de muito sucesso aí esse momento, esse podcast, agora com vídeo também, né? É, isso aí. Vamos juntos, né, transformar o mundo em algo melhor para todos nós, né? Isso aí, valeu. Vamos lá então, André. Assim, para a gente começar, eu queria que tu contasse um pouquinho mais da história da Involvis, dos primeiros passos, o que manteve vocês conectados para chegar até esse momento da empresa hoje, né? Esse momento já de consolidação, que já estão até internacionalizando, enfim, toda essa caminhada, e aquilo que fez com que vocês se encontrassem e caminhassem juntos até esse momento, tu e os outros cofundadores, né? Uhum. Os principais desafios também, porque a ideia é a gente justamente trazer para o pessoal que está nos acompanhando essa referência de construção possível dentro do contexto que a gente vive hoje de tanta transformação, né? Esse mundo que nos traz mudanças constantemente, e como é que a gente faz para criar algo que seja sólido dentro de um ambiente tão mutável. Legal. Eu costumo dizer que quando me perguntam sobre cultura, né, da definição de cultura, eu acho que na fase inicial de uma empresa, a cultura é muito daquilo que os fundadores da empresa acreditam, né? Eles acabam se comportando na prática da forma que eles acreditam. Então, a Involvis começou, na verdade, antes do CNPJ, né? A Involvis tem 6 cofundadores, 5 continuam no negócio. Um já saiu da empresa 2 anos atrás, né? E lá no início, antes do CNPJ, como eu falei, nós fazíamos parte de 2 bandas. Alguns de nós estudamos juntos no colégio, aqui numa cidade ao lado. E eu me formei em administração e os outros 5 foram para sistemas na Federal. E eles estudaram juntos na Federal também, né? Então essa união do que a gente já tinha formado de amizade por estudar junto e por fazer um som na hora do recreio no colégio, por exemplo, né? E depois a gente fez parte de 2 diferentes bandas universitárias, né? Levávamos a banda a sério, assim, a banda tinha, pelo menos a que eu fazia parte, né? A gente tinha muita disciplina nos ensaios, chegava no horário na hora de passar o som, e músico é muito conhecido por ser desorganizado, bagunceiro, né? E a gente levava aquilo muito a sério como um projeto mesmo, né? Então ali já foi uma primeira experiência de organização. E ali a gente já pôde perceber o que veio depois a se tornar a cultura da Involvis, né? Muito pautada no relacionamento, na confiança, por cada um fazer a sua parte muito bem. E aí a Involvis começou, na verdade, como um sonho de empreender. A ideia que a gente teve lá atrás, ela não tem nada a ver com o que nós fazemos hoje, né? E até o início também, acho que ele reforça muito a cultura, porque nós começamos em 2008 na casa dos pais de um dos fundadores, justamente o que já deixou a empresa, que é o Rodrigo. Os pais dele cederam um quartinho lá naquela casa, e aí nós nos juntamos, um quartinho menor, muito menor do que essa sala que a gente está aqui, e nos unimos lá e começamos a trabalhar ainda sem CNPJ, né? Com uma ideia de uma tecnologia para empresas de formatura gerenciarem seus eventos. E aí eu fiz daquilo também o meu TCC. Eu fiz pesquisa de marketing em Santa Catarina, né, com empresas de formatura de todo o estado. Em paralelo, o pessoal já ia desenvolvendo também, tentando vender. Em paralelo, vendendo também websites e softwares para a gente já ter um pouco de receita, né? Mas essa jornada inicial, assim, 2008 até 2009 foi o período de gestação nesse quartinho. E aí, em 2009, a gente efetivamente abriu a empresa, já com uma certa receita, com prestações de sites que nós vendemos, né?
e já desenvolvendo outras ideias. Então... Agora que interessante, porque na verdade desde o nascimento vocês trazem essa conexão entre aquilo que é leve, que é hobby, que é um prazer executar, no caso de vocês a música, e a questão da disciplina, enfim, ter foco, trazer algo que se estruture, seja organizado. Então bem interessante porque essa conexão de fazer com prazer e ao mesmo tempo fazer bem feito, construir com essa linha de disciplina, de integração, se manteve presente na cultura da empresa, né? E aí, nessa questão, a gente sabe que a música ainda é muito viva na cultura. E eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente o que vocês fazem no cotidiano da empresa hoje para manter essa cultura viva. Porque vai entrando pessoas, enfim, vai se ampliando. Quando a gente está num grupo inicial, está todo mundo naturalmente na mesma frequência, né? Na mesma vibe. E quando a gente vai ampliando, para fazer com que as pessoas também cheguem e se envolvam e vivam a mesma cultura, que práticas cotidianas vocês têm feito para levar isso adiante com força e com vitalidade? Legal. A cultura é um tema relativamente subjetivo, mas ao contrário do que muita gente pensa, a cultura é um objeto de gestão, né? Você consegue gerenciar a cultura da empresa. Então, em cada fase que a empresa foi passando e crescendo, a robustez dos instrumentos de gestão de cultura ela foi aumentando, né? No início é tudo muito pragmático e se resolve tudo no dia a dia, né? E a cultura, por exemplo, quando a gente contratou o primeiro envolvido fora os fundadores, que foi o Paulo, que inclusive vai ser meu padrinho de casamento agora e está na Envolves até hoje, o que a gente pensou foi assim, poxa, é tão legal trabalhar com esses caras aqui, com essas 6 pessoas aqui, os fundadores, né? Como é que vai ser quando tiver um 7º elemento aqui? A gente tem que trazer alguém que combine com esse time, né? Então, com esse pensamento que a gente nem sabia que era cultural fit, então nós trouxemos o primeiro envolvido com cultural fit, né? E assim foram as primeiras entrevistas, ainda sem muita estrutura, sem muita sistematização. E aí, gradativamente, eu lembro quando nasceu a Sabatina. A Sabatina é a última etapa do nosso processo seletivo, onde participa um guardião da Sabatina, que é treinado para desenvolver aquele momento, e também envolvidos de diversos setores e hierarquias independentes. E é um momento para avaliar o cultural fit. Ele é um momento... não existe assim um roteiro à risca, né? As perguntas elas surgem naquele momento. É uma conversa aberta para justamente ver se há conexão entre essa pessoa que está chegando e a empresa. Exatamente. Que bacana isso, já tem essa percepção de que mais do que a questão técnica, enfim, do que a pessoa vai fazer, é também essa questão comportamental. E aí é sempre na linha de que não existe certo ou errado, melhor, mas sim o que está mais alinhado aquele espírito, né? Porque aí é bom para a empresa e bom para a pessoa que está chegando. Eu sempre comento isso, assim, é importante na atração de talentos ter essa clareza de que tem a pessoa certa para o lugar certo. E assim a pessoa se sentindo bem, ela vai ser mais inteira e vai conseguir entregar o seu resultado de uma maneira muito mais eficaz e se sentir mais feliz, né, no trabalho. O que faz bem para a empresa faz bem para o colaborador, essa é a verdade. Às vezes a gente tem uma visão meio dicotômica, né, de que às vezes é bom para um e não para outro. E na verdade, se a gente vai na linha integrativa, a gente conecta e acaba sendo o melhor para todo o sistema, né? Bacana isso. Então, desde o início você já tem esse olhar de trazer pessoa que já está alinhada à empresa. E aí no decorrer com mais estrutura, né? Então o fato de ter agora um guardião da Sabatina, uma pessoa treinada para desenvolver aquele momento, tem talvez 1 ano e meio. A Sabatina ela deve ter desde 2016 por aí, né? Eu acho que o processo seletivo em si, ele conforme você vai estruturando, ele é um dos principais instrumentos de atração de gente alinhada à cultura, naturalmente, né? Então, numa empresa que está escalando, é nesse processo, se fosse para escolher um processo para ter a maior atenção e energia, né, para manter a cultura da empresa, é o processo seletivo, né? Porque é ali que a empresa se transforma. Existem alguns mitos e riscos também, né? Eu aprendi com um mentor, o Pompeu Escola, sobre a síndrome do Peter Pan, que a empresa vai crescendo, né? Hoje a gente está com 270 pessoas. E tem gente que está na Envolves hoje que estava lá no início e a gente costuma ouvir eventualmente assim, poxa,
era tão legal lá no início, né? A gente não tem mais isso, não tem mais aquilo. É a síndrome do Peter Pan, né? De você não querer crescer. A gente não pode ter essa síndrome, né? Então a gente tem que lutar contra isso. A cultura vai se transformar, as pessoas que estão vindo de fora vão somar, vão tornar a cultura mais diversa e ela vai ser melhor do que era ontem, né? Isso é bem importante, a questão dos ciclos, né? São as fases da empresa, como tudo na vida, né? A própria questão da natureza nos mostra isso, né? A gente tem os movimentos naturais, todo dia vai amanhecer, vai ter o fluxo de desenvolvimento das atividades, enfim, da vivência do dia, e vai ter um fechamento do ciclo à noite, e o dia seguinte não vai ser igual, né? Por mais que o dia de hoje tenha sido perfeito, maravilhoso, a gente quer repetir amanhã, não é possível. E aí, às vezes, nas rotinas das empresas existe isso, a gente querer parar em algum momento, mas tá bom assim, deixa assim. Mas isso é inviável, porque tudo está em movimento e nessa dinâmica é natural que as transformações vão acontecendo. Mas quando você tem esse cuidado de estar olhando para essa transformação, né, a gente consegue fazer com que ela vá se transformando, mas dentro de uma essência, mantendo, porque a gente comenta que a cultura, ela é o que une, o que conecta as pessoas numa empresa. E ao mesmo tempo é o que diferencia aquela empresa das demais do mercado, né? Então, essa questão que tu traz é muito rica de ter esse equilíbrio entre o ficar vivo e transformando e, ao mesmo tempo, mantendo aquilo que faz com que gere essa conexão, né? Bem bacana isso. E vocês têm no dia a dia essa questão dos guardiões, como é que eles atuam, além do período de contratação, como é que os guardiões de cultura atuam na Envolves? É só mais um dos instrumentos, dos importantes instrumentos de gestão de cultura, né? Eu me referi especificamente aos guardiões da sabatina, né? Que eles preparam, eles estão aptos a receber o candidato bem, né? A fazer fazer com que ele tenha uma boa experiência no processo. Mas a gente tem também, nos times da Envolves, nós temos os guardiões de cultura, né? Que eles acabam conectando o time de PX, que nós chamamos que é People Experience, ou seria o tradicional RH, ele se comunica com os guardiões de cultura que atuam nos diferentes setores da empresa para entender que experiências positivas e negativas o time está passando lá. Agora, com a empresa aumentando também sua estrutura e o time de PX também, a gente está começando a poder alocar business partners nos maiores times da empresa. Então, eles acabam também já fazendo um pouco desse papel, né? Então, como eu falei, a empresa vai crescendo e vai estruturando. Vai tendo novas formas de gerir. Eu até conheci num evento recentemente uma pessoa que entrou para um Business Partners lá para Envolves, agora há pouco, e era um evento que a gente estava trabalhando sobre a questão da comunicação não violenta. Legal. E eu achei tão bacana, assim, porque ela estava entrando já muito motivada no sentido de que a empresa tem uma linha de realmente ouvir as pessoas, enfim, né? Então ela estava buscando se qualificar ainda mais nesse sentido para atuar com o time lá. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, porque eu gosto muito da linha que eu chamo de liderança comunicativa, que é essa abordagem de que o líder, além de expressar com clareza a direção da empresa, enfim, aquilo que as diretrizes da orientação, ele também exercer a escuta, né? Entender esse processo. Então, eu queria ver contigo, assim, no dia a dia, das tantas demandas de um CEO, é possível exercer também essa escuta ativa no teu papel? Como é que tu lida com isso no cotidiano? Assim como a cultura, o papel do CEO também vai se transformando, né? Eu costumo refazer toda a minha agenda a cada 6 meses, pra você ter uma ideia, né? Eu acabei de voltar de férias e passei por essa transformação agora mais uma vez. Mas eu sempre aloco um espaço de tempo na minha agenda para a gestão de cultura, né? Para aquilo que eu posso fazer. Então, na prática, eu faço o que a gente chama de skip level one-on-ones. Eu tenho meus one-on-ones com meus reportes diretos, né? Mas eu também tenho um horário que eu deixo reservado ou para um almoço, depende da pessoa, né? Do nível de relação que eu tenho com ela, né? Então, eu posso convidar alguém para fazer esse almoço ou esse papo comigo, ou as pessoas sabem que podem me procurar também. Esse é um exemplo, né? Sim, que então, tem essa abertura, no caso, né? Exato. É 1 hora por semana que eu dedico a isso, em média, e é super válido. Eu consigo me conectar, às vezes, com alguma coisa que está acontecendo lá na ponta que eu não tinha visibilidade. Eu consigo dar uma orientação de carreira para a pessoa, dar um gás, uma energia nova, né? Um outro instrumento que eu uso todo mundo se chama por apelido lá, né? Pelo menos os fundadores, né? O Pedro é o Doca, o Guilherme é o Foca, o Gabriel é o Bibi, o Leonardo é o Nado e o André, eu sou o Dé, né? E aí tem lá o instrumento que a gente chama de desafinou. Na prática, qualquer pessoa da empresa
ela tem a descrição dessa ferramenta de gestão lá na nossa wiki, então ela sabe, quando a pessoa entra na empresa, ela lê lá toda nossos instrumentos de gestão, e ela sabe que ela pode me acionar, né? Se estiver passando por alguma questão que ela não conseguiu resolver com a liderança direta, né? Com o envolvímetro que a gente também tem para escutar o time, né? Ela pode mandar um e-mail para mim, desafinou. E aí ela me manda um e-mail e aí a gente faz um one-on-one depois, né? Ela manda um e-mail já adiantando o tema e nós fazemos um one-on-one depois. Bacana, então realmente tem essa visão preventiva, né? Se surge alguma situação que às vezes não está sendo possível lidar naquele local, já tem essa forma de, no início do problema, ver o que está acontecendo para voltar a afinar, né? Exato. Bacana essa perspectiva de saber que sempre é possível ter um novo alinhamento, porque é normal no dia a dia, enfim, nas mudanças, os novos desafios, às vezes a pessoa se sentir fora do lugar ou meio sem rumo, e aí quando se tem essa cultura desde o top-down de realmente ter a escuta ativa, trabalhar essas questões, as pessoas se sentirem parte do processo, além de usar isso na questão da solução de possíveis problemas, também isso que tu comentou de as pessoas terem gás, né? Tipo, dar uma orientação de carreira, enfim, trazer aquilo que a pessoa tem como sonho, como propósito e ver como conecta isso com os objetivos da empresa, os propósitos da empresa e aí ter uma energia muito maior, né? De colocar no trabalho. Assim. Se tem uma ideia, no ano passado 4 pessoas me acionaram, né? Então a gente costuma dizer que o tempo do CEO, ou qualquer C-level, na verdade, precisa ser muito escalável, né? Então, você pensar que você vai dedicar 1 hora para um indivíduo, mas o fato desse instrumento existir é que o torna escalável. Uhum. E aí, 4 horas do meu ano que eu me dediquei a isso e o time todo saber que pode recorrer a mim. E claro que o time tem bom senso também, né? Eu também não vou conseguir atender o time inteiro todas as semanas, então é realmente quando tem alguma coisa pegando, eu estou disponível, né? Mas o efeito do impacto que gera é justamente isso. Na verdade, os outros líderes da empresa, nos outros níveis de gestão, também acabam assumindo essa postura, né? Essa postura de escuta, e assim, muito mais raro vai ser precisarem te acionar justamente por isso, né? Porque já é um perfil de liderança que vai criando de que as pessoas têm espaço para expressar ideias, para se posicionar, para dialogar e ter um diálogo construtivo. E acaba, por isso que eu gosto dessa questão de a gente trabalhar no C-level, nesse nível, porque o impacto é muito maior, né? A gente consegue gerar esse ambiente aberto, que é o que tu comentou. O fato de existir esse programa já faz toda a diferença. Porque faz com que as pessoas tenham uma postura conectada a essa visão comunicativa, né? Bem bacana isso. Eu queria te perguntar um pouquinho, André, em relação a esse novo momento de vocês, de que receberam um aporte de capital externo, depois de tantos anos vocês crescendo com capital próprio, enfim. Em que nível isso pode gerar algum tipo de mudança na gestão da empresa ou não? Como é que tu percebe essa relação, né, de, enfim, uma abertura da empresa diferente? Em relação também à internacionalização em si, vocês estando mais presentes em outros mercados, em culturas diferentes, o que isso demanda dos colaboradores, dos líderes de maneira especial para lidar com essa cultura nova em que cada vez mais vão estar presentes? 2 boas perguntas, né? Sobre o investimento, até para desmistificar um pouquinho esse tema na cabeça de quem está nos ouvindo, o investidor que acreditou na Envolvis, ele entende que a cultura da Envolvis é um dos seus principais diferenciais. Então, a última coisa que ele quer fazer é mexer nesse diferencial, né? O time que está ganhando não se mexe, né? Deixa trabalhar bonito. Exato, ele quer reforçar. E aí também vem de uma preparação do time, né? 1 ano antes da Envolvis de fato captar, antes de nós começarmos a preparação para ir para o roadshow, para ir atrás de investidores, eu abri para o time, né? Nós chamamos o time todo numa afinação. Toda segunda-feira a gente tem afinação com o time, né, de 30 minutos. E aí abrimos essa questão, fizemos debates com pessoas que vieram de empresas que já foram investidas, de empresas que eram bootstrap também, né, que nunca captaram. E o próprio time ajudou a desmistificar esse tema. E aí quando a Envolvis de fato decidiu qual que seria o fundo, né, dos que a gente estava conversando, qual que seria o fundo que fazia mais sentido para nós, antes mesmo de assinar o contrato com o fundo, claro, já estando tudo certo, né, nós trouxemos 2 pessoas, né, o Head e os 2 principais profissionais que trabalham nesse fundo, né, o João e o Vinícius.
também para uma afinação, para fazer um Q&A com o time. Aí o time fez perguntas para eles e isso também ajudou a entender, poxa, quem são esses novos sócios da Envolvis, o que eles vão fazer com a nossa cultura, né? E outra questão também é que a forma de gestão, com investimento você cresce de uma forma um pouco mais acelerada, então você vai contratar mais gente, você vai queimar caixa, né? Você vai trabalhar um período com fluxo de caixa negativo para alavancar seu crescimento. E nós experimentamos esse novo momento até um pouco antes de captar. Nós tivemos, com muita gestão, a gente conseguiu apertar a nossa liquidez o mínimo possível e já começar a acelerar. Não foi assim do 8 para 80, né? A gente foi acelerando gradativamente. E agora que o cheque do fundo entrou no finalzinho de dezembro, a gente divulgou agora, né? A gente já está vivendo esse momento naturalmente. Então a empresa não sofreu um choque de gestão, né? Mas que bacana essa postura de vocês de tratarem do tema internamente, prepararem as pessoas, porque isso sim gera um grande engajamento, né? As pessoas se sentirem envolvidas, lidar com as ansiedades mesmo, os medos inerentes a uma mudança, é um processo de mudança. Então quando se abre espaço para isso, para contemplar isso e não fazer de conta que ele não existe, já minimiza, né? Só o simples fato de, ok, vamos conversar sobre isso, já faz com que as pessoas relaxem e percebam que sim, mudar é natural, mas que isso não significa uma ruptura, algo drástico, né? E sim um processo de evolução que faz parte do momento, do movimento da empresa. Então, essa atitude de liderança, de comunicação, de envolvimento, faz com que as pessoas participem do processo de uma maneira mais leve e mais confiante, né? E sem dar o que às vezes acontece nas empresas, num momento assim, um momento especial como esse, é que as pessoas dão uma travada, né? Tipo, peraí, não sei como vai ser agora, então como eu não sei como vai ser, eu faço só o que precisa e nada mais, né? Com aquele receio. E assim não, quando aumenta o nível de confiança, ela consegue seguir o fluxo de trabalho, de criatividade, de uma maneira mais tranquila, né? Bem bacana essa também é importante reforçar o papel da liderança, né? Sempre assim, toda questão importante que a gente vai comunicar a todo o time é previamente preparada com o time de liderança, de uma forma talvez 200% transparente, né? Com o time a gente já é 100%, então com a liderança é muito mais, né? Eles têm muito mais proximidade e oportunidade de entender com profundidade aquele tema que está disruptando a empresa de alguma forma. E aí quando chega o anúncio, quando chega uma notícia impactante para a empresa, poxa, o líder já, no próprio one-on-one que ele faz com o seu liderado, ele já vai tratar aquela questão, né? Então isso também é super importante para poder escalar a comunicação, né? Eu não vou conseguir falar individualmente com todos os envolvidos. Tem que ser nível organizacional, né? Exato. Tem que ser todo mundo alinhado para que isso se multiplique de uma maneira coerente, né? E em relação ao que muitos CEOs, executivos, empreendedores se preocupam hoje, é como equilibrar um ambiente de trabalho que seja leve, que seja descontraído, com a produtividade e foco em resultado. Quando a gente fala em grupos mais jovens, né, trabalhando nas empresas hoje, que tem uma demanda diferente para um ambiente de trabalho mais criativo, e até em espaços específicos de áreas de descompressão, etc., como a gente criar isso e, ao mesmo tempo, ter o foco no resultado, a garantia das entregas? Como é que vocês trabalham essas questões no dia a dia da Envolvis? É como tudo na vida, né? O equilíbrio, e não é nem um pouco fácil. E muitas vezes a gente erra nisso. E recentemente, inclusive, agora na virada do ano, nós tivemos a Cíclica. A Cíclica ela acontece a cada 6 meses e nós trazemos um tema importante em relação à cultura, né? Um tema que a gente está passando naquele momento, que a gente acredita que deva como time superar. E até pelo momento de receber investimentos também, né? E muita gente muito comprometida, isso é engraçado, isso é até paradoxal, né? Você confia tanto no time, empodera tanto o time, aí você tem gerentes, que eu tenho mais contato com o pessoal de gestão, né? Que são extremamente comprometidos e que por isso eles acabam exagerando na dose até de horas de trabalho por semana, por exemplo, e aí criando uma máquina de ansiedade e de burnout, né? E aí a gente teve alguns casos aí, né, na empresa que eu fiquei sabendo pelos corredores, e eu mesmo estava passando por um momento de ansiedade bem complicado assim nessa virada de ano, com a captação, também com um investimento em uma empresa que nós fizemos, né?
e outras coisas, né, que a gente estava passando. Então a gente trouxe esse tema para a Cíclica para trazer todo o time de volta. Então esse é um exemplo, né? O equilíbrio ele acaba sendo talvez hoje é um dos meus principais desafios, assim, como no meu dia a dia, assim, de rotina no meu dia a dia, conseguir dosar e equilibrar todos os pratinhos na vida, né? Isso é importante. E essa questão também enfim, tem os momentos mais críticos, né, de transformação que eleva o nível de ansiedade. E no cotidiano, enfim, muitas coisas imprevistas que vão surgindo, né? E aí, essa questão que tu trouxe, que é um desafio para ti, tu comentou que voltou agora há pouco de férias, né? Que é uma coisa tão necessária para ter esse momento de centramento, enfim, de manter a vitalidade, a saúde, e que muitos executivos também acabam tendo dificuldade de colocar isso em prática, às vezes não tira férias, enfim. Como é que tu lida com essa questão e qual é o grau de importância que tu atribui a esses fatores que estão ligados também a uma vivência pessoal como um todo, né? Que, na verdade, eu sempre comento que o exercício da profissão, ele é um papel, mas esse fazer está ancorado no ser, né? A pessoa que eu sou e que envolve todas as áreas da vida. Mas a gente sabe que quanto maiores os desafios e mais elevado está num nível de gestão, de carreira, né? Isso acaba sendo mais difícil. Como é que tu traz que tu pode compartilhar nesse sentido da tua experiência? Como eu falei, é um desafio contínuo, né? Então, eu talvez não seja nem o melhor exemplo para falar sobre isso, mas como eu estou procurando enfrentar esse desafio, acho que justamente esse final do ano passado foi um momento de despertar, assim, de trazer para a consciência, poxa, eu estou exagerando, eu tenho que pegar um pouco mais leve, né? E ver também pessoas ao redor de mim que estavam no mesmo nível de comprometimento acima do que deveriam até, né? Então, na prática, é a gestão do tempo, né? Você ter disciplina de fazer um esporte, você ter disciplina de meditar, de fazer um yoga, de fazer aquilo que faz bem para você, né? De ver sua família, equilibrar na prática, né? Não deixar a inércia do seu comprometimento te levar para um nível que você vai trabalhar muito mais do que deveria. Eu tive uma mentoria recentemente com um empreendedor chamado Vabo, um empreendedor Endeavor também, e ele comentou acho que foi 2015, o ano que ele estava extremamente entregando assim demais, né, com alta performance, mas ele engordou 15 quilos, ele, se eu não me engano, ele se divorciou nesse ano, ele teve vários pratinhos que caíram. E eu perguntei a ele se ele tivesse a vida equilibrada que ele tem hoje, em 2015, se ele teria entregue os mesmos resultados, né? Ele falou que é difícil de responder, mas hoje ele trabalha menos horas, mas são horas mais assertivas. E a mente dele está muito mais bem preparada para essas 8 ou 9 ou 10 horas que ele vai trabalhar no dia, porque ele meditou, porque ele fez o esporte dele no dia, que ele faz todo dia. Então é uma inspiração que eu estou buscando seguir. Legal, isso é maravilhoso, né? Porque na verdade o tempo, ele é um dos bens mais preciosos hoje, e realmente a gente às vezes precisa mudar a nossa percepção em relação ao tempo, né? Porque não necessariamente dedicar mais tempo ao trabalho vai trazer mais resultado. Às vezes a questão da gente ter um tempo em que seja otimizado em função da gente estar inteiro, estar centrado, pode agregar o mesmo valor e sem tantos efeitos colaterais, né? Tantas perdas. Então é legal estar... É aquilo que tu comentou em relação à inércia, né? Se a gente não presta atenção, a tendência é a gente ficar só numa área da vida. Trabalhar e focar só no resultado, enfim, corporativo, do negócio, né? Exato. Mas quando a gente, pelo menos, está atento aos outros fatores, a gente já consegue tomar ações cotidianas, e é um desafio cotidiano, né? Eu vejo nesse sentido. A cada dia, escolher o que eu vou fazer hoje para que minha vida esteja equilibrada, no sentido de me dar sustentação no longo prazo. Porque essa questão do burnout é bem isso. Muitas vezes as pessoas têm uma entrega muito forte, mas chega um momento que aquilo acaba não sendo sustentável no longo prazo, né? Então, e essa percepção de que dedicar um pouco de tempo no dia a dia para outras questões, especialmente relacionamentos, questões de saúde, que nos dão uma base, uma segurança, também é agregar valor para o negócio. No sentido de olhar para frente um futuro sustentável e perene. E esse balanço cotidiano é realmente um desafio, mas quando a gente está olhando
como no nível de CEO para isso, a gente também dá espaço para as outras pessoas, como os gerentes, isso comentou, né? Os gerentes também pararem e olharem. Sim. Acaba sendo uma referência, né? Então, além da inspiração para a própria vida, acaba inspirando as outras pessoas. Né? Isso é bem... O Vabo, nessa mentoria, ele também comentou que ele enxerga que as startups de crescimento acelerado são fábricas de burnout. Olha só que perigoso. E aí também a responsabilidade social do empreendedor que está à frente do negócio de não fazer isso acontecer, né? A empresa que eu sonhei, que eu sonhei, não é uma fábrica de burnout, né? Então, a partir da cíclica, a gente acaba fazendo isso também com outros temas. A partir da cíclica, a gente leva esse tema depois com o workshop, que já teve agora no mês passado. Enfim, acho que vira também tema de one-on-one dos líderes com seus times e assim por diante, né? Na outra cíclica, por exemplo, nós falamos sobre diversidade. A Envolvis não tinha deliberadamente, declaradamente um posicionamento aberto à diversidade, porque eu enxergava que a gente não estava pronto para isso ainda. A gente poderia falar isso, mas seria ainda da boca para fora, né? A gente tinha que resolver primeiro a educação interna, ter práticas também dentro de casa que primeiro fazer dentro de casa para depois de fato levantar a bandeira e falar lá fora que a gente é uma empresa diversa, né? Então a cíclica foi sobre isso. Nós levamos para o palco pessoas que representam minorias e que falaram sobre a sua história de vida. Pessoas falaram sobre situações que passaram inclusive dentro da empresa e todo mundo saiu daquele momento com um nível de educação sobre o tema muito maior e com comprometimento em relação a ser uma empresa diversa muito maior. E aí, por exemplo, no ano passado nós contratamos a primeira pessoa trans. O time tem que estar preparado para isso, né? Eu mesmo aprendi demais com essa jornada. Então, falamos da ansiedade, mas também a gente pode tratar como cultura qual que é o tema que está mais latente, né, naquele momento da empresa, né? Aí um pouco também do papel, não só do CEO, mas acho que de todo o C-level e da camada de liderança, de ser um pouco de engenheiro de cultura, de ter um termômetro sempre conectado com o time, de entender, poxa, isso daqui não está muito legal, a gente vai ter que trazer esse tema para a roda, né? Não, muito legal. E essa abertura de ver o que realmente está latente na equipe e tratar disso, né? Muito bacana isso. E essa questão que tu levantou em relação ao ser verdadeiro, né? De ter um interesse genuíno. Não adianta propor alguma ação se não for algo que realmente parta de um interesse genuíno que vá levar aquela ação para uma prática concreta. E isso, eu gosto de pontuar a questão de que quando a empresa trabalha com esse interesse genuíno por qualquer colaborador e pelo valor de perceber que cada pessoa, independente do cargo, da função que exerce, tem um valor por si só, simplesmente por existir e ser uma pessoa, a gente já naturalmente está dando um passo imenso em relação a essa abertura à diversidade, porque o valor genuíno, o valor de ser humano, ele já engloba toda e qualquer minoria, né? Então, e às vezes muitas empresas estão ainda muito aquém nesse sentido. Às vezes estão querendo olhar para uma temática atual, super relevante, necessária, das minorias, mas quando ainda não fizeram movimentos muito simples de respeitar a autonomia do colaborador, dele poder colocar as suas qualidades, a sua forma de ver para realizar um projeto, né? E às vezes não ser tolhido em relação a isso e não ter sua realização pessoal, profissional, porque não consegue colocar em prática aquilo que ele vê. Então, assim, são questões, às vezes, tão simples que ainda não são trabalhadas para poder... E, às vezes, há uma preocupação maior nesse sentido. Então, é legal que, olhando para esse do termômetro de como está a empresa, a gente consegue ver o que de fato, já foi trabalhado, já está ok, já está incorporado na cultura, e a gente elevando para níveis mais complexos, digamos assim, né? Para que esse movimento seja um movimento real, que de fato aconteça com todas as pessoas da empresa. Então, bem legal esse olhar da maturidade. Em que momento nós estamos hoje, né? Para ver se é o ponto de dar um passo a mais ou se precisamos rever alguns aspectos ainda antes de fazer esse movimento. Só aproveitando que a gente está falando com o público aqui, né? Nós somos sim uma empresa diversa hoje, mas acho que a gente tem muito ainda a aprender, um caminho muito grande a percorrer. Um pequeno exemplo disso é a proporção de líderes homens e mulheres, né? A gente ainda precisa melhorar, tem melhorado já, a gente já praticamente dobrou nos últimos anos
a proporção de mulheres, mas a gente quer chegar lá a 50% em breve, né? Tomara que a gente consiga. Bacana. E aí nessas questões, essa temática de homens e mulheres eu acho bem interessante, porque também é uma temática que envolve a questão de ter uma percepção do ser integral, né? De cada pessoa que trabalha na empresa é uma pessoa inteira que, além de estar ali exercendo sua função, tem outras questões para lidar na vida, como família, etc. Porque dá essa abertura em termos de confiar, enfim, na capacidade, na competência, de que as mulheres, eu até brinco que as mulheres têm uma perspicácia mais elevada às vezes que os homens. Só que muitas vezes, se a gente não considera o conjunto todo que envolve isso e permitir que a dedicação à empresa contemple uma possibilidade de viver uma vida plena em todos os sentidos, como, por exemplo, a questão da maternidade, né? De entender que, às vezes, a mulher escolhe realmente participar de uma reunião na escola e que o homem também deve fazer isso, né? Lá em casa, a gente faz um revezamento. Meu marido é executivo também e a gente tem essa prática. Um vai na reunião de uma filha e o outro vai da outra. Ou uma vez vai um, outro vai o outro. E quando o homem também assume isso de que eu sou um homem inteiro, eu tenho família, eu tenho outras coisas na vida e não sou só um executivo, ele também está abrindo espaço para essa questão de que as mulheres possam ter uma vida organizacional fortalecida sem abdicar de coisas relevantes. E eu acho interessante a gente trazer sempre esse assunto na dimensão que ele tem, né? Porque às vezes as empresas querem dar espaço para que tenha mais líderes feminino, mas esquecem de ouvir o que é necessário para isso, né? O que elas realmente querem. É bacana a visão de vocês de sempre ter diálogos e ouvir o que é necessário para que isso se consolide. Aí sim a gente tem uma empresa com liderança masculina e feminina fortalecida e pessoas também com vidas inteiras que possam dar a sua contribuição no longo prazo com mais efetividade e também felicidade, né? Também tá feliz no trabalho e na vida. E nessa linha, vem essa pergunta, traz essa questão que quando a gente fala de líderes de um novo mundo, a gente tem em mente que mundo seria esse, né? Esse mundo novo corporativo, esse mundo novo como sociedade. Eu queria que tu compartilhasse conosco aqui, na tua percepção, que novo mundo seria esse? Um elemento de cultura que é muito forte no Envolves e que eu acredito que se faz presente nesse novo mundo é a colaboração. É claro que controles, né, a ideia do comando e controle que vem lá da Revolução Industrial, os controles, a gestão por números, né, é fundamental para a empresa performar e crescer de uma forma organizada. Mas existe aí um equilíbrio entre o que a pessoa está empoderada para fazer, tem autoridade para fazer e se sente confortável dentro de uma cultura que a permita fazer isso e não se sinta controlada e tenha que, vamos lá, prestar contas para o chefe, né? Até a figura, o nome chefe, ele se torna quase que um palavrão nesse novo mundo, na minha visão. Eu tinha uma pessoa no meu time que me chamava de boss e aquilo entra muito atravessado, assim, né? Poxa, eu quero ser um líder para a pessoa, não um chefe, né? Não um boss, é um negócio tão antigo, parece. Acho que isso só é um pequeno símbolo, mas o líder que faz com o time, eu acho que o líder que coloca o time acima de si, o líder, na verdade, ele é um removedor de barreiras para o time. Ele orienta a carreira do time, ele não é o chefe que manda o que o time tem que fazer. Eu acho que o legal da tecnologia é que é um ambiente criativo e muitas empresas elas estão crescendo já e nascendo com esse contexto e inspirando outras empresas, inclusive que nasceram, empresas centenárias inclusive, que nasceram no contexto de comando e controle e que estão passando por uma transformação em cultura. Então eu acredito que o mundo vai muito para essa linha. E fico feliz por acreditar que a Envolves já nasceu nesse novo mundo, né? Na minha visão. E essa ideia, por isso que a gente começou esse nosso Líderes de um Novo Mundo com o André, justamente porque vocês vivenciam na Envolves essa prática da colaboração, da abertura a ideias, do respeito ao ser humano, no sentido que ele traz de valor, né? De ter a sua autonomia, o seu jeito de fazer. Então, essa inspiração. E no mundo da tecnologia a gente parece que isso é mais rápido, é mais vivo, porque, enfim, tá nesse ambiente de transformação do mundo, da sociedade como um todo, acaba sendo o protagonista, linha de frente, para inspirar as outras empresas mais tradicionais a
se adequarem a esse processo em que o líder é um facilitador, né? Um líder, na verdade, acaba fazendo com que auxilie as pessoas a realizarem, e as pessoas se tornam realmente o centro da questão da empresa, e nesse processo colaborativo de construção. Então, nesse finalzinho da nossa entrevista, eu queria que tu deixasse uma mensagem, André, no sentido de o que o líder que está nos ouvindo hoje pode colocar em prática no seu contexto, de uma maneira simples, para que esse espaço de expressão de ideias, de colaboração, seja mais efetivo na sua realidade hoje. Eu vou falar de uma coisa que é muito simples e que quem está nos ouvindo pode começar a fazer amanhã, se ainda não faz, que na minha visão a maior parte dos líderes que eu conheço fora da Envolves não faz. E aí muita gente que vem trabalhar lá conosco fica extremamente surpresa com o nível de abertura que o líder dá e de profundidade que ele tem até na vida pessoal, né? Eu acho que vai muito do que você comentou, de ser uma pessoa por inteiro, né? Não existe uma pessoa que vai lá trabalhar e a pessoa que está em casa, você é uma pessoa por inteiro. Então, o líder ele tem uma profundidade de conhecer aquela pessoa por inteiro e de saber quais são o que não está legal na vida da pessoa, acho que na prática a minha dica é fazer one-on-one, que muita gente não faz, né? A maior parte dos líderes, talvez não todos que estejam nos ouvindo, né, mas muitos líderes que eu conheço fazem o que a gente chama de follow-up de projeto, de tarefa, né? Delega uma tarefa e vê se foi cumprida ou não, quantos % foi cumprida, se entregou, se não entregou. Isso é importante, mas para o líder do novo mundo talvez seja só 1/3 do caminho, né? O líder, a Tuane, que é a nossa head de people, ela sempre fala que o líder é no mínimo 50% líder de pessoas e os outros 50% líder de negócios, de burocracia, etc., né? Então, na prática, amanhã você pode começar a fazer de uma forma sistematizada reuniões de one-on-one com o seu time. O que é uma reunião de one-on-one? Você vai chamar individualmente a pessoa do seu time e você vai conversar com essa pessoa sobre como ela está se sentindo. Não é preciso ter muita estrutura e criatividade para sentar e fazer essa pergunta, né? E, claro, construindo a confiança. O time talvez no primeiro momento fique um pouco mais surpreso com isso, né? Mas você vai ver como isso vai começar a construir também, depois de facilitar o líder como coach de carreira, entender os anseios, entender o que a pessoa às vezes até fala para o terapeuta, né? Às vezes, quando você tem uma abertura muito grande com o seu liderado, ele ou ela compartilha isso com você e você entende até como isso se reflete no dia a dia da pessoa, né? E consegue ajudar a superar e remover essas barreiras também no dia a dia dessa pessoa. Então, na prática, assim, o que a gente fez na Envolves? Nós não tínhamos um one-on-one sistematizados, até com ferramenta de mudança de cultura, né? A gente gostaria de ter uma cultura com mais feedback, mais proximidade do líder com o time. Durante 3 meses, todos os líderes da Envolves preencheram uma planilha, que aí todos os líderes compartilhavam da mesma planilha, com todo o time, né? E cada one-on-one feito marcava um xizinho. Para a gente, de fato, durante 3 meses, medir se os líderes estavam ou não fazendo seus one-on-ones com o time. Então é como colocar, eu costumo brincar, né? Como colocar a rodinha na bicicleta. Aí a criança começa a andar de bicicleta, depois você pode tirar a rodinha. Então 3 meses a gente deixou a rodinha e depois tirou aquele controle e os one-on-ones passaram a ser sistematizados. E aí, em geral, os líderes fazem semanalmente, às vezes quinzenalmente. Eu, com os meus reportes diretos, eu divido o tempo no próprio horário, né? Dessa 1 hora, a gente vai falar uma parte dela, vai ser follow-up, e quando começa o one-on-one, a gente fala, agora é o one-on-one. Quero saber como é que tu tá, aquele tema que a gente estava falando semana passada. E é um processo de aprendizado, né? Uhum. Então, de fato, isso tu mencionou, essa analogia com a bicicleta de rodinha, é bem legal, porque não dá pra gente querer, de uma hora para outra, que as pessoas mudem a forma de conviver e se relacionar nas empresas. A gente precisa aprender. É um aprendizado, é um processo educativo, e que para poder perceber o outro como um ser integral, uma pessoa inteira, a gente tem que primeiro se perceber assim, né? Uhum. Se permitir se olhar e se ver como não só um CEO, mas o André, um homem assim, com tais e tais características, anseios, sonhos, desejos, limitações. E aí, quando a gente se olha assim, se permite ser inteiro, a gente dá o primeiro passo em relação a se abrir para ver o outro também e criar
esse ambiente de confiança, né? A questão de que quando a gente assume nossa própria vulnerabilidade, enfim, a gente dá abertura para que o outro também faça isso, né? E isso é muito bacana, porque é um processo tão rico e às vezes as pessoas acabam aprendendo na empresa com a questão do one-on-one, por exemplo, e levar isso para as suas outras relações, né? Com vizinhos, com família, com amigos, porque ainda a cultura como um todo está passando por esse processo de transformação. Então, essa troca, né? Tem coisas que a gente aprende fora do trabalho e traz para o trabalho, como um ganho e gerando essa transformação. E tem coisas que muitas pessoas com certeza estão vivenciando na Envolves hoje, que nunca vivenciaram antes, que estão levando como processo de aprendizado também para essas outras relações. E aí é lindo esse movimento de transformação, né? Acho que é legal para contribuir, complementar. Você comentou de vulnerabilidade, né? Acho que talvez seria uma segunda dica super importante. Para criar essa relação de confiança com o seu liderado, o líder demonstrar vulnerabilidade. Na prática, como fazer isso, né? Pedir feedback. Poxa, eu queria um feedback teu sobre como eu me comportei naquela reunião. Eu queria um feedback teu sobre como é que eu estou sendo orientando a tua carreira. Onde é que eu estou pecando? Então, o líder demonstrar que ele não sabe tudo e que ele tem a aprender com o liderado também. Acho que é uma via de duas mãos aí, né? Exatamente. Essa mão dupla é um processo enriquecedor, né? A gente está sempre evoluindo e isso é contínuo, constante, independente de qual cadeira a gente esteja sentado naquele momento, em qual função. Isso é bem legal e acaba gerando um impacto de transformação em todo o ambiente onde nós estamos inseridos, né? Bem bacana. Obrigada, André. Acho que foi muito enriquecedor e inspirador. Poxa, obrigado. Trazer essas tuas experiências. E aproveito para perguntar para você, líder que está nos acompanhando, que movimento você se permite fazer hoje para gerar esse ambiente de confiança com as pessoas que estão ligadas a você e gerando essa transformação positiva e construindo conosco um novo mundo. Obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi uma honra participar.